São Martinho, bispo de Tours. Inspire-se na jornada heroica de São Martinho, um jovem soldado cuja compaixão o tornou um dos santos mais reverenciados da Igreja. Imagine o rigor do inverno em Amiens, onde, movido pela misericórdia, Martinho divide seu manto ao meio para cobrir um mendigo. Este gesto simples, mas grandioso, marcou o início de uma vida transformada pela fé e pela caridade. E mais, durante a noite, Jesus apareceu a ele usando o manto como prova de que, naquele ato, Martinho havia coberto o próprio Cristo. Acompanhe a trajetória deste homem que, da vida militar, passou ao fervor da fé e se tornou um símbolo de amor ao próximo, vencendo até as forças do paganismo e dos próprios demônios para conduzir almas a Deus. No dia 11 de novembro, a Igreja celebra São Martinho de Tours, que entrou para a glória em 400. São Martinho, venerável bispo da Igreja Católica, nasceu na Hungria, em uma família de pais pagãos. Desde os 10 anos, movido pela curiosidade, procurava constantemente as igrejas católicas para observar o culto religioso e ouvir a doutrina. Aquilo que via e escutava cativava-o profundamente, a ponto de, sem o conhecimento dos pais, pedir para ser admitido entre os catecúmenos que se preparavam para o batismo. Com ardor, dedicava-se às orações e exercitava-se em práticas de virtude. Aos 15 anos, foi convocado ao serviço militar imperial e enviado para Amiens, na França. Mesmo em meio ao ambiente militar, evitava os pecados e os vícios comuns entre os soldados, jamais proferindo palavras mentirosas, insultuosas ou obscenas. O tempo que outros soldados usavam para jogos e bebida, Martinho dedicava à oração ou à leitura edificante. Era notável sua caridade para com o próximo. Em um inverno rigoroso, encontrou-se com um mendigo seminu, que lhe pediu esmola em nome de Deus. Sem ter dinheiro, e sem querer despedir o pobre sem ajuda, partiu seu manto ao meio e entregou uma das partes ao necessitado. Este ato de generosidade valeu-lhe zombarias entre os soldados. Na noite seguinte, porém, Jesus Cristo lhe apareceu, envolto na metade do manto que Martinho havia dado, cercado por anjos, e disse-lhe Martinho, ainda catecúmeno, cobriu-me com este manto. Essa visão o consolou profundamente e firmou seu propósito de dedicar sua vida unicamente a Deus. Aos 18 anos, Martinho recebeu o batismo e, abandonando a vida militar, procurou o santo bispo Hilário, que o acolheu e o instruiu nas verdades da fé cristã. Com a permissão do mestre, Martinho retornou à Hungria, com o desejo de converter seus pais. Sua mãe abraçou o cristianismo, mas o pai permaneceu inflexível, o que lhe trouxe grande tristeza. Planejando permanecer na Hungria para a conversão dos pagãos, foi impedido pelos arianos, que o expulsaram. Dessa forma, Martinho retornou à França, onde o bispo Hilário lhe permitiu fundar um pequeno convento. Lá, ele vivia em oração e penitência. Uma vez, um homem manifestou o desejo de ser batizado, mas faleceu antes de receber o sacramento. O Martinho, com a intercessão divina, ressuscitou o homem para que ele fosse batizado. Quando o bispo de Tours faleceu, o clamor do povo indicava Martinho como sucessor. Embora relutante, reconheceu na voz do povo a vontade de Deus e aceitou o chamado. Próximo a Tours, construiu um convento, onde vivia em comunidade com os monges. Com grande zelo, administrava os sacramentos, auxiliava os pobres e demonstrava fervor na ornamentação das igrejas. Muitos notaram que, ao adentrar a igreja, o bispo tremia de reverência. Quando perguntado, respondeu que não deveria eu tremer, ao estar na presença da Suprema Majestade. Martinho era um modelo de virtude para seus diocesanos. Seus biógrafos atestam que ninguém jamais o viu enfurecido ou sorrindo de forma vaidosa. Em um episódio notável, um sacerdote piedoso começou a se afastar dos bons princípios e a viver de maneira pouco condizente com seu estado. Martinho, com paciência e mansidão, o advertiu, mas o sacerdote recusou o conselho, chegando a incitar outros a desrespeitar o bispo e até a insultá-lo publicamente. Martinho suportou tudo com paciência e humildade, rezando por sua conversão. Quando sugeriram que o sacerdote fosse expulso, Martinho respondeu, se Jesus suportou um Judas, por que eu não suportaria Brixio? De fato, Brixio se converteu, arrependeu-se, cumprindo uma profecia de Martinho, tornou-se seu sucessor como bispo de Tours. São Martinho dedicou-se à extinção da idolatria ainda presente na diocese, enfrentando com coragem os pagãos.
Em uma ocasião, uma árvore secular, objeto de adoração pagã, precisava ser derrubada. Os pagãos permitiram que o fizessem sob a condição de que ele amparasse a árvore em sua queda. Martinho aceitou e, estendendo os braços, desviou a árvore caída, salvando todos os presentes. Esse milagre converteu muitos ao cristianismo. Aos 81 anos, Martinho pressentiu sua morte. Ao saber disso, seus discípulos choraram, implorando que permanecesse. Ele, porém, ergueu os olhos aos céus e disse: Senhor, se o vosso povo ainda precisa de mim, estou pronto para continuar, mas seja feita a vossa vontade. No leito de morte, Satanás apareceu para atormentá-lo, mas Martinho, sem temor, respondeu: O que procuras aqui, monstro sanguinário? Nada tens comigo. Ele faleceu aproximadamente no ano de 400. Reflexões. São Martinho comportava-se com o maior respeito na igreja, sabendo-se diante de Deus. Que todos os que frequentam a casa de Deus compartilhem desta reverência. A fé de São Martinho fazia-o tremer diante do altar. Como disse o patriarca Jacó, após a visão da escada: terrível é este lugar. Aqui não é outra coisa senão a casa de Deus e a porta do céu. As casas de Deus são lugares de oração. Faltas de respeito no templo atraem a ira divina e podem trazer castigos. Comporte-se corretamente na igreja e não compactue com faltas alheias, lembrando-se de que estás na presença de Deus. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje. Na Frígia, o glorioso martírio de São Menas do Egito, que, após trocar o uniforme militar pelo hábito de eremita, confessou sua fé em Cristo e, durante a perseguição de Diocleciano, foi martirizado. Na mesma perseguição, na Mesopotâmia, morreu Santo Atenodoro. Em Ravenna, os mártires Valentim, Feliciano e Vitorino, do século IV. São Martinho, rogai por nós. Oremos: o Senhor Deus, dai-nos seguir a exemplo de São Martinho, que não temeu sacrificar-se pelo bem dos outros. Que possamos, pela sua intercessão, viver com generosidade e humildade. Amém.